Em Campinas está uma das construções científicas mais impressionantes do Brasil, também uma das mais avançadas do mundo. Conversei com a chefe de divisão, que é uma das funcionárias mais antigas do CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, responsável pelos Círios. Ela está por aqui há mais de 40 anos. Eu comecei aqui desde o início, né? Desde até antes do início do laboratório ser implantado ou criado, né? Então, naquela época, em torno do começo de 1980, foi decidido, né, pelo CNPq que o Brasil queria construir um laboratório de grande porte, um laboratório científico de grande porte, para impulsionar a ciência experimental no país. E então surgiu a ideia, né, de se criar um laboratório de luz síncrotron, que é uma facilidade de grande porte e que atende, né, porque é um laboratório que comporta diversos experimentos simultaneamente, rodando simultaneamente. E então decidiu-se que ia se construir um laboratório de luz síncrotron. E também seria um laboratório nacional, né, que é acessível a pessoas de todo o país, mesmo de toda a América Latina, de todo o mundo, e que atendesse, então, um equipamento de grande porte que atendesse a toda a comunidade científica, de forma aberta. Isso foi uma revolução, digamos assim, em como a ciência era vista ou financiada no país. O projeto Sirius é uma fonte de luz síncrotron, um tipo de acelerador de partículas que promete revolucionar a pesquisa científica no país. A luz síncrotron, ela é um nome que a gente dá para luz, né, que é uma radiação eletromagnética, como os físicos conhecem, e é luz que a gente conhece, sabe? É luz da lâmpada. Tem a luz, né? Ela é classificada, pode ser classificada pela range de frequências ou de energias. Então a gente tem desde onda de rádio, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, tudo isso a gente chama de luz, né? É uma radiação eletromagnética. Agora, a luz síncrotron, a gente dá esse nome de síncrotron para a luz quando ela é produzida de uma maneira especial. Quando a luz ela é produzida por um feixe de elétrons, né, que está viajando a velocidades muito altas, feixe de elétrons a gente acelera ele até velocidades bem próximas à velocidade da luz, que é uma velocidade muito alta. Esse feixe de elétrons, quando a gente deflete, faz uma curva, ele emite luz, ele emite muita radiação eletromagnética. E a luz emitida dessa maneira, ela recebe esse nome de luz síncrotron, tá? E qual a vantagem, né, de emitir luz dessa maneira, usando um feixe de elétrons ultra-relativístico, a gente chama, porque a velocidade dele já é bem próxima da luz. Essa luz emitida por esse feixe de elétrons ultra-relativísticos, ele tem propriedades especiais. Por exemplo, ele tem altíssimo brilho, né? E essa luz, então, com esse alto brilho, ela torna-se uma ferramenta poderosa para a gente estudar os materiais num nível de resolução bem pequeno, nível atômico, né? Então é como se a gente conseguisse, através dessa luz, enxergar, entre aspas, a matéria a nível os átomos, né? Como eles estão arranjados, quais átomos,
O Sirius permite que centenas de pesquisas acadêmicas e industriais sejam realizadas todos os anos por milhares de pesquisadores, contribuindo para a solução de grandes desafios científicos e tecnológicos. Por trás dessa estrutura fantástica estão as mentes de cientistas, engenheiros e técnicos do CNPq. Eles formam o time responsável por transformar ideias em tecnologia de ponta. Digamos que você tem um problema, né? Algum pesquisador, um cientista está diante de algum problema, algum desafio, alguma coisa, né? Então, normalmente, esse cientista ele vai formular hipóteses sobre, por exemplo, digamos que tenha um fenômeno que ocorreu e aí você quer entender aquele fenômeno. Então, você começa, por exemplo, formulando hipóteses, né? E aí, aqui é um laboratório em que você pode testar a sua hipótese, né? Então, todo o avanço científico, ele se dá, não digo todo, mas assim, a maioria se dá assim, né? Você tem hipóteses que você quer testar para ver se elas estão corretas ou não. Se ela não tiver de acordo com o que você formulou, você modifica, né? Aí você vai testando. Então, aqui nós fornecemos, digamos assim, uma ferramenta para os pesquisadores poderem testar as suas hipóteses. Então, eles vêm aqui, né, com seus problemas, trazem as suas amostras e podem colocar as amostras, então, nas linhas de luz, onde temos as estações experimentais, e testar hipóteses, se aquela hipótese está correta ou não. De forma simplificada, o Sirius funciona como um superaparelho de radiografia. Ele permite observar com altíssima precisão estruturas minúsculas, como nanopartículas, átomos, moléculas e até vírus. É como se fosse um super microscópio que permite as pessoas tirarem informações, né, a nível atômico dos materiais. Então, a gente sabe que todas as propriedades dos materiais, seja material biológico, não biológico, ela depende do arranjo atômico, arranjo e que tipos de átomos, né? São esse mundo, esse entendimento do material nesse escala atômica pode revelar o estudo, né, nesse mundo atômico pode revelar pistas, né, compreensões de como que as coisas funcionam no mundo macroscópico. Com essa tecnologia, será possível desenvolver estudos avançados em áreas como saúde, energia, agricultura, meio ambiente e tecnologia. O impacto deve ser enorme, tanto na ciência quanto na indústria e na qualidade de vida da população. Do começo de tudo até aqui, quanta coisa mudou. São mais de 40 anos, né? Então, quando a gente começou, porque o Sirius é o segundo acelerador, né? Segundo a fonte de luz síncrono que nós construímos. Então, lá no começo, na década de 80, teve essas primeiras discussões, decidiu-se que, né, o Brasil ia construir esse equipamento, né, essa fonte de luz. Aí a gente começou a trabalhar na nossa primeira fonte de luz, que foi o UVX. E o UVX foi construído de 1987 até 97, mais ou menos. Levou 10 anos para a gente construir o primeiro acelerador, que foi um acelerador na época, um acelerador daquela época, né, de 40 anos atrás. Então, foi um acelerador que nós projetamos, construímos e
pusemos para funcionar e operamos praticamente aqui dentro, né? Foi construído assim, como é que é, assim, dentro de casa, por nós mesmos. Nós fizemos praticamente todos os ímãs, as fontes, as câmaras de vácuo, produzimos todos os equipamentos, projetamos, construímos aqui dentro do laboratório, né? Foram criadas oficinas, várias oficinas, né? Mecânica, de eletrônica, de controle, de vácuo. E então, de lá para cá, obviamente, muita coisa mudou, porque em 1985 né, não tinha internet, né? Era uma época que os computadores estavam começando a surgir. O Sirius é mais do que uma máquina, é o resultado da inteligência, do trabalho e da dedicação de brasileiros que estão abrindo novas janelas para o conhecimento. O CNPEM abriga um ambiente científico de fronteira, multiusuário e multidisciplinar. Bom, pessoal, para a gente entender um pouco mais como são as coisas aqui no Sirius, o Matheus vai explicar para a gente. Aqui é o que, Matheus? Isso aqui é uma linha de luz do Sirius. É uma estação experimental que usa o que a gente chama de luz síncrotron para fazer pesquisa, né? Para investigar materiais de diversas categorias aí, usando raio-x ou outros comprimentos de onda para investigar esses fenômenos de interação entre luz e matéria. Vamos dar uma olhadinha na maquete aqui. Sim. O que é essa maquete aqui, Matheus? Que eu fiquei impressionado quando eu vi. Essa maquete explica um pouco do funcionamento aqui dos aceleradores do Sirius, né? O princípio por trás aqui de como toda essa infraestrutura funciona, né? O Sirius, a gente diz que ele é um acelerador de partículas, né? Só que ele é um acelerador de partículas com um propósito um pouco diferente do que a gente costuma ouvir falar, né? Quem tem familiaridade com o assunto, às vezes lembra do LHC, que é o Grande Colisor de Hadrons, fica lá na Europa, né? Que tem uma função um pouco mais específica dentro da física de partículas. O Sirius ele tem uma função um pouco mais abrangente, que é gerar esse tipo de luz especial que a gente chama de luz síncrotron. E a luz síncrotron ela tem um papel fundamental na investigação da matéria em escalas muito pequenas, porque ela consegue gerar luz muito energética e muito penetrante, e isso permite que a gente consiga observar detalhes muito pequenininhos em uma diversidade enorme de materiais. Então, é um tipo de infraestrutura científica que serve não só para a física, mas também para praticamente qualquer área da ciência que precise enxergar alguma coisa muito pequena. Bom, a gente continua rodando com o Matheus. O pessoal que está em casa, muita gente, certamente não vai entender qual o significado e a finalidade de tudo isso aqui. Então conta para o pessoal, Matheus. Esses equipamentos aqui, eles não fazem parte da máquina, é claro, a máquina fica atrás daquela blindagem, né, aquela parede de concreto que a gente tem ali do lado, mas elas estão em display aqui para a gente poder ver um pouquinho de como que é lá dentro, né? Então, esse equipamento aqui em cobre, né, ele é o que a gente chama de cavidade de radiofrequência. Então, é o equipamento responsável por fazer a aceleração dos elétrons lá dentro da máquina, usando micro-ondas, né? Então, a gente usa micro-ondas, parecidas com micro-ondas que a gente usa para esquentar comida, mas para acelerar os elétrons, né? E ali do lado a gente tem vários magnetos, né, os ímãs ali, que são, nesse caso aqui, são eletroímãs, que eles têm uma função mais específica que é de guiar a trajetória dos elétrons ali na trajetória circular que a gente tem ali dentro dos aceleradores, né? Então, eles não aceleram os elétrons por si, mas eles controlam a trajetória deles para a gente conseguir produzir essa luz especial que eu te contei, que a gente chama de luz síncrotron. Boa, maravilha. Matheus, agora conta pra gente como que as pessoas fazem para visitar aqui. Sim, a gente abre para visitação uma vez por semana, a gente tem 2 horários, isso para escolas normalmente, né? Mas para o público geral a gente tem uma vez por ano, a gente tem um evento que a gente chama de Ciência Aberta, que as pessoas podem vir conhecer aqui, conhecer a infraestrutura e também falar com os pesquisadores. Tem dezenas de atividades promovidas aqui pelo pessoal e eles conseguem aprender um pouco mais sobre a ciência que é feita aqui dentro. O Brasil é iluminado pela ciência e o CNPEM responsável pelo Sirius é Campinas, que deu certo. No começo do projeto, haviam 3 lugares que queriam sediar esse laboratório. Era São Carlos, né, no interior de São Paulo,
tinha Rio de Janeiro, tinha uma proposta também, e Campinas. Aí acabou que Campinas ganhou, né? Então o laboratório foi construído aqui, né? Então assim, foram vários motivos, eu acho, porque Campinas foi selecionada, né? Uma delas é porque tinha o acesso mais fácil, porque tinha o aeroporto, né? Bom, aí outras razões, assim, não sei exatamente todas, mas acabou sendo escolhido aqui. Então, a gente iniciou, era uma salinha lá na reitoria da Unicamp, que era o laboratório, depois a gente mudou para uma casa lá no bairro da Santa Cândida, era uma casa mesmo, né? A gente alugou a casa, isso depois, em 1987, a gente mudou para um barracão, lá também nesse bairro Santa Cândida, onde hoje é o Ilum. A gente se mudou para esse barracão, então lá começamos a construir, né, os aceleradores, as peças que iam compor os aceleradores. E depois ficamos acho que quase 10 anos lá, não tenho certeza agora, mas aí depois a gente mudou para esse campus aqui, né? E então isso já tem assim mais de 40 anos e eu acho que esse laboratório deu certo, né, em Campinas, mas assim para o Brasil também é um laboratório que deu certo.